Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, agora eu vou falar um pouco sobre coeficiente de variação. Primeiro de tudo, o que carambas é um coeficiente de variação? Antes de falar sobre coeficiente de variação, eu vou explicar a situação. Às vezes, você precisa fazer comparações entre dados diferentes. E não só dados diferentes, às vezes você precisa fazer comparações com dados diferentes com escalas diferentes. Então, uma coisa é você estar comparando altura com altura. Então, você pegou uma amostra de 100 pessoas, sei lá, em São Paulo e pegou mais 100 pessoas em Peruíbe, por exemplo. E você fez a comparação de altura entre elas. Uma coisa é você conseguir fazer isso. Outra coisa é você comparar dados diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui altura e nós temos pesos diferentes. São duas escalas diferentes. Um já está ali escrito. Um nós estamos medindo em centímetros e outro nós estamos medindo em quilos. E existem formas de você poder fazer uma comparação entre o quanto que estes dados estão espalhados entre eles. Então eu tenho a bendita da minha amostra ou a minha população. Eu tenho a minha média, né, ou ela está à direita ou ela está à esquerda, dependendo de como que está. A direita é a esquerda da mediana, né, é o que eu estou querendo dizer. E eu quero saber o quanto que os meus dados estão espalhados dentro dessa amostra. E eu preciso saber se eles estão mais espalhados do que outros. Dá para você fazer esse tipo de comparação. Então é daí que você usa o coeficiente de variação. O que carambas é o coeficiente de variação? Se nós fizermos aqui o bendito do cálculo, o coeficiente de variação nada mais é que o desvio padrão, que ele pode ser tanto o populacional ou o amostral, né, dividido pela média populacional ou a média amostral. E quando eu estou dizendo ou, né, eu estou falando fórmulas, eu estou falando cálculos diferentes. Então, se eu estou falando de populacional, eu vou estar dividindo o desvio padrão populacional pela a média populacional. Se eu estou tratando de dados amostrais, eu vou dividir o desvio padrão amostral pela média amostral dos determinados dados os quais eu estou trabalhando. E em cima disso, eu pego e multiplico ele por 100%, porque isso daqui ele é uma porcentagem, o quanto que meu desvio padrão está sobre a média, em porcentagem. E em cima dessa porcentagem eu consigo fazer o quê? Eu consigo comparar se o dado A ele está mais variante, vamos dizer assim, né? Se ele tem um desvio maior do que o B. Como que eu posso fazer aqui, por exemplo, no altura e peso? Então, primeiro de tudo, vamos pegar o desvio, vamos pegar a média do altura, né? Então, vamos colocar aqui médias, certo? Altura, vou pegar a média da altura e vou pegar a média do peso. Beleza? Vou fazer até melhor. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, altura, ok? Altura. Tem aqui o peso. Primeiro eu vou pegar o quê? Primeiro eu vou pegar a média desses dois. E depois eu vou pegar o desvio padrão. Beleza? Então eu vou pegar aqui a média da altura. Nada mais é do que eu simplesmente só vim jogar a fórmula média aqui. Neste caso, até o 29. Ok? Eu tenho aqui a média. E qual que é a média do peso? A média do peso nada mais é que eu simplesmente só arrastar para a direita, porque aí ele vai pegar a coluna da direita. Vocês podem ver que a média de altura que eu tenho de 172,75 centímetros e a média de peso que eu tenho é uma média de quase 90 quilos. Tá? E qual que é o desvio padrão dos dois? Eu simplesmente só venho aqui, eu venho até aqui, colo, só que eu vou mudar de média, eu vou mudar para desvio padrão. Eu vou colocar o desvio padrão populacional. Não vai mudar muita coisa. Desvio padrão populacional é de 14, né? E se eu vier aqui arrastar, o desvio padrão aqui é de 12. Tudo bem, 14, 12. O desvio padrão é quase igual, né? O desvio padrão é bem próximo dos dois.
Agora é o seguinte, se eu quiser pegar o coeficiente de variação, vou colocar como CV, coeficiente de variação, nada mais é que o desvio padrão dividido pela média, né? Então, o quanto que o meu desvio padrão, né, ele está espalhado em médias, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar, vamos dizer assim não, né? Este é o cálculo. Então, eu pego o meu desvio padrão e eu divido pela minha média. 0,8%. E aqui, se eu vier em peso, eu pego 15%, né? Então eu vou simplesmente só vir aqui e vou colocar em porcentagem só para deixar bonitinho. Então eu tenho, o que eu quero dizer com isso daqui? Qual que é o resultado disso? O resultado disso é, se eu for para saber entre quanto que está variando ante a média, né? Então quanto que o meu desvio padrão ele está sendo espalhado, vamos dizer assim, ante a média, a gente consegue ver que os dados de peso, né, eles estão mais espalhados, né, nessa porcentagem do que dos dados de altura. E o bom do coeficiente, né, então o nome, o certo é falar que eles são mais variáveis, né, então ele tem uma variação maior ante a média do que os dados de altura. Uma outra vantagem disso também, como eu já disse, é que você consegue comparar dados diferentes desse jeito. Você consegue saber qual que tem a maior variação, quais dados são os mais variáveis, né? Mesmo sendo dados diferentes. Inclusive, se nós pegarmos os exemplos que usamos nos vídeos anteriores, né, eu consigo fazer o coeficiente de variação deles, tanto dos gastos com viagens quanto da quantidade de motos vendidas. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu coeficiente de variação é o meu desvio padrão amostral dividido pela minha média, que neste caso aqui vai dar 84%, né? E já aqui, eu vou fazer mais aqui à esquerda por causa da minha imagenzinha. Então, eu vou pegar aqui o desvio padrão e dividir pela minha média. E vocês podem ver que deu 58%. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que os gastos com viagens, né, os gastos com viagens são mais variáveis, né, do que as vendas das motos, né? Se tem sentido esse tipo de comparação ou não, não sei. Às vezes pode ser que você realmente esteja comparando. Às vezes tem alguma correlação entre eles ou algo do tipo, mas aqui é mais para poder demonstrar que dá para você fazer este tipo de cálculo em cima do nosso coeficiente de variação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pelo menos com essa informação vocês vão poder saber quais dos dados que vocês estão analisando são mais variáveis, né? Então, como por exemplo aqui nos dados de altura e peso, podemos ver que os dados de peso são mais variáveis que os dados de altura, né? Então os dados de altura eles são menos espalhados do que os dados de peso. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, meus amores. Beijos e até mais.